Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos do mundo espiritual, exaltamos a Jesus Cristo e falamos que o diabo não presta, então fogo no diabo. Bom, eu queria compartilhar com vocês a instrução que Deus me deu, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje. E é sobre a gente não pular etapas, não passar na frente de Deus, não passar na frente daquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós poderemos sofrer algum dano no curto e até mesmo no longo prazo. Hoje nós vivemos num mundo super acelerado. Tudo é muito dinâmico, é muito corrido, as pessoas estão super ocupadas, nós temos 1000 atividades. A gente vê como que o volume de informação ela se multiplicou de uma forma absurda. A gente tem hoje até essa cultura da produção do conteúdo. Então, realmente, a gente vive num mundo muito acelerado. Só que o mundo espiritual, ele continua sendo o mesmo. Independente da cultura, independente de onde nós estejamos, se é muita informação ou pouca informação, o mundo espiritual é o mesmo. Ele é regido por regras, por princípios e por leis que o próprio Deus estabeleceu. E isso não vai mudar, independente da cultura que nós estejamos inseridos. Então, o mundo espiritual ele é o mesmo no Brasil, nos Estados Unidos, no continente africano, em uma determinada tribo, e em qualquer lugar, o mundo espiritual ele é o mesmo. Vale para todos. A palavra de Deus, ela é somente uma. Ela é válida para todo mundo. Para brasileiro, para americano, para jovem, para idoso, para o artista, para o não artista, para o famoso, para o anônimo. A palavra de Deus, ela não vai se adaptar ou mudar conforme a cultura, conforme a pessoa ou conforme a crença da pessoa. O mundo espiritual estabelecido por Deus, ele é o que ele é. E se a gente quiser conhecer mais sobre o mundo espiritual, nós precisamos ler a palavra de Deus. Então vamos lá, gente. Eu tô com um caderninho na mão porque eu fiz um esboço, porque eu não quero perder nada, sabe? Conforme Deus vai falando comigo, eu vou escrevendo e eu não quero deixar de falar nada pra vocês nesse vídeo. Então vamos lá. Como que normalmente funciona a nossa conversão? É claro que existem diversas formas. Eu tô aqui falando uma coisa generalizada, tá? Mas Deus, ele opera da forma que ele quiser operar, na vida de quem ele quiser operar. Então, normalmente, a gente vai para uma igreja, a gente vem para Jesus, alguém conhece a gente, ou vai que a gente encontra um vídeo na internet, um vídeo no YouTube, vê até uma propaganda, enfim. Mas vamos pegar antigamente como era, né? A gente conhecia algum crente e aí esse crente insistia pra gente ir à igreja, enfim. E quando a gente tá passando uma situação difícil, a gente fica mais sensibilizado, porque a vida tá tão difícil, aí a gente acaba aceitando o convite daquela pessoa. Normalmente é assim. Claro que tem aquelas pessoas que se convertem quando tá tudo bem, mas é a exceção, não é a regra. E aí a gente vem para Jesus, vem para a igreja, descobre que Deus é real, que Jesus é real, que Jesus é o Messias. A gente crê na mensagem que é pregada pelo pregador ou pelo irmão, enfim. A gente crê naquilo, aí vai chegar um momento, Quem quer aceitar Jesus? Ou tem gente que aceita Jesus em casa, tem gente que é na igreja, Deus faz como ele quer. No momento que a gente aceita Jesus, o que acontece? A gente nasce de novo, certo? Então o nosso espírito, ele recebe vida, a gente recebe Zoe, que é a vida de Deus, e a gente nasce de novo. Só que aceitar a Jesus é o princípio. É o início. A gente recebeu a salvação porque nós cremos no sacrifício de Jesus, cremos que ele morreu e ressuscitou, e a gente nasceu de novo. Só que não é o final, gente, é o início. E aí, começou a nossa caminhada cristã, a nossa carreira cristã com Cristo. E aí a gente passa, normalmente, a frequentar uma igreja, a gente quer saber mais de Deus, a gente fica com fome de Deus, a gente começa aos pouquinhos a discernir as coisas espirituais e a gente começa a ser também ensinado na palavra, na igreja onde a gente está. A gente começa a aprender quais são os valores do reino, o que Deus gosta, qual é o caráter de Deus, e a gente começa a crescer como pessoa, crescer nas nossas emoções,
crescer espiritualmente e toda a palavra acaba impactando a nossa vida. Só que não é só isso. Deus, ele sempre tem um propósito. Normalmente, Deus nos faz uma promessa. Aquilo que a gente mais quer, às vezes a gente não recebe de imediato. Às vezes existe um tempo, um período, uma fase para que Deus faça cumprir aquela promessa. E a ideia é que a gente não largue Jesus. Porque pode ser que, se eu receber algo que eu quero muito, muito rápido, pode ser que eu até me desvie. Então Deus sabe a hora certa de entregar as coisas para cada pessoa. Agora, tem aquele grupo de pessoas que Deus seleciona. Aquele grupo de pessoas que tem um chamado, que tem um ministério, que Deus selecionou, escolheu de antemão para estar no ministério, para ministrar a palavra, para ser um mestre, para ser um profeta, um apóstolo, um evangelista, ou até mesmo aquela pessoa que às vezes não está nos cinco ministérios, mas ela foi chamada para servir na obra de Deus e na casa de Deus. Cada um tem o seu propósito. E a gente precisa entender qual é esse propósito. Qual é o propósito daquela pessoa? Qual o nível desse propósito? Porque existem níveis também no mundo espiritual. Então, se Deus quer usar muito uma pessoa, essa pessoa ela vai sim ser mais provada. Ela vai sim passar por algumas dificuldades para que ela possa crescer, para que ela possa desenvolver. Então, o treinamento, ele é proporcional àquilo que Deus tem no futuro. Por isso que algumas pessoas se perguntam, por que para mim é mais difícil? Porque para mim as coisas não acontecem de forma tão rápida. A pessoa chegou na igreja e já recebeu, mas comigo parece que as coisas são mais difíceis. Porque Deus está te treinando para algo maior do que aquilo que ele tem para dar para outra pessoa. Então Deus precisa te treinar, te capacitar, te ensinar e através das batalhas da vida, através dos problemas e da adversidade que o Senhor nos ensina. Então vamos lá, gente. Nesse treinamento, nós também passamos por uma limpeza, uma santificação, uma purificação. Porque quando a gente vem do mundo, a gente vem cheio de ideias erradas, cheio de resquício de coisas que foram praticadas quando nós estávamos no mundo. Então, muitas pessoas vêm de famílias problemáticas, famílias disfuncionais, né? Vamos pegar aqui uma pessoa que se converteu na prisão, né? Vamos supor que ela tenha cometido até algum crime. E aí ela aceitou Jesus, ela creu na palavra, ela creu na mensagem. E ele vai passar por um processo de santificação, de libertação. Tem pessoas que se convertem, né, na igreja e elas vêm sim com demônios, então elas precisam de libertação. Isso daí dá um outro vídeo. Mas todos nós passamos por um processo de libertação, seja maior ou seja menor, e de santificação também. Outra coisa que acontece é uma mudança de mentalidade, como dizia em Romanos. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Então a gente começa a ser renovado na nossa mente, nos nossos pensamentos, para saber o que Deus pensa, o que agrada a Deus, como Deus trabalha, porque não é como o homem trabalha, como Deus vê as coisas, e a gente vai crescendo, e tudo isso demanda tempo, tudo isso tem um período. E aí a gente chegou no ponto do vídeo que eu queria falar com vocês. O que acontece quando eu pulo etapas? O que acontece quando eu não aceito o trabalhar de Deus, eu não aceito o propósito de Deus, a forma de Deus me treinar para o seu propósito? Quais são as consequências de passar na frente do Senhor? Aleluia! Tô sentindo a presença do Espírito Santo aqui. De passar na frente de Deus, de querer tomar as rédeas da situação. O que acontece? Quais são os danos que eu posso sofrer? E a gente vai ver também um exemplo bíblico. Então vamos lá. Quando a gente pula etapa, a gente acaba fazendo escolhas erradas. Vamos supor que Deus tenha um casamento para você preparado. Então, no mundo espiritual, o Senhor já preparou aquele casamento no mundo espiritual, já está preparado. Só que ele ainda não se manifestou no mundo físico. Por quê? Porque pode ser que ainda existam coisas em você que o Senhor precisa trabalhar. Pode ser que naquela pessoa que Deus preparou, essa pessoa ela ainda esteja passando por um processo de santificação. Só que muitas vezes a gente não sabe o que está encoberto.
Por isso que nós precisamos confiar no Senhor, porque Deus está trabalhando mesmo quando a gente não está vendo. Só que vamos supor que você não saiba disso. Vamos supor que Deus preparou um homem muito bom para você. Só que esse homem ficou muito tempo na pornografia. Ele ficou muitos anos viciado na pornografia e em outras práticas. Só que você não sabe disso e você está pedindo a Deus um casamento. Aquela pessoa é uma pessoa muito boa. Ele vai ser um grande homem de Deus. Deus sabe porque ele já viu lá na frente. E ele tem o melhor para você. Só que ele está num processo de libertação, num processo de santificação que você não consegue ver porque você é um ser humano limitado. Eu sou limitada. E às vezes Deus também não te conta tudo. Né? Deus não conta tudo pra gente, ele faz conforme ele quer. E Deus está preparando esse homem. Só que aí vamos supor que você não conseguiu esperar a promessa. Você casou com outra pessoa. Você não quis esperar, você estava cansada de esperar. E aí você casou com a pessoa errada. Porque você não esperou tempo para conhecer a pessoa certa. Então, você vai sofrer um dano por causa disso. Ou você não vai ser tão feliz quanto você poderia ser se você tivesse esperado no Senhor. Outra coisa que acontece quando nós passamos à frente de Deus. Nós não vivemos o melhor de Deus. Pode até ser que a gente não vai viver o pior, mas nós estamos nos privando de viver o melhor. E isso é ruim, né, gente? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Perfeita é o último estágio da vontade de Deus. Aleluia! O que mais pode acontecer? A gente pode dar uma brecha para o inimigo atuar nas nossas vidas. Então, quando eu passo à frente de Deus, eu quero um atalho. Eu quero a minha oportunidade. Entendeu? Eu sei que Deus tem um chamado na minha vida. Eu quero pregar. Mas eu não quero passar o processo. Eu não quero deixar Deus limpar, Deus me purificar. Eu não quero passar pelo fogo para ser purificado, para ser transformado. E o que acontece nesse exemplo? Se eu pular essa etapa, se eu quiser acelerar o processo, pode ser que eu não tenha raiz suficiente para exercer aquele chamado. Porque as coisas de Deus não são brincadeira. E aí, quando vier a prova, quando vier a luta, eu não vou ter raiz suficiente. Eu não vou ter sido experimentado o suficiente, eu não vou ter maturidade emocional, maturidade psicológica, até mesmo física e principalmente espiritual para lidar com certas situações ou para lidar com certos problemas. O que vai acontecer? O diabo vai e me pega. Porque o diabo também sabe quando nós estamos em desobediência. E pular a etapa e querer dar o nosso jeitinho para passar à frente do Senhor é uma desobediência, é não aceitar o processo de Deus. Eu costumo dizer que quando a gente vem para Jesus, a gente começa a passar a universidade do Espírito Santo. É a universidade de Deus, né? E não tem como fugir dessa. Se a gente quiser fugir, nós vamos estar dando uma brecha para o nosso inimigo. E aí, gente, Deus me lembrou de uma história lá em Gênesis que eu queria ler com vocês. Acompanhem comigo. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Então vamos lá, voltando aqui rapidinho. Sara diz a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Quem disse que foi Deus que impediu ela de ter filhos? Isso é o que ela achou. Não quer dizer que Deus tenha feito isso, não. Na cabeça dela, ela achava que era Deus que tinha feito isso. Voltando. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Vou voltar aqui. Olha aqui, gente, que chave. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Peraí, plano de Sarai. Então, esse era o plano de Sarai, não era o plano de Deus. A Bíblia é muito clara que quando Abraão deita com Agar, o plano era de Sarai. E Abraão concordou com o plano dela. Então, não era o plano de Deus. Por quê? Porque Sarai quis passar na frente de Deus. E Abraão concordou com ela. Ele, como cabeça, ele deveria ter falado que não. Vamos esperar o tempo de Deus para que a promessa se cumpra. Mas ele concordou e os dois fizeram essa situação acontecer que não era a vontade de Deus. Continuando. Versículo 4. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então calma aí, gente, olha só. Sarai confiava em Agar.
Com certeza. Por isso que Sarai pediu para Agar se deitar com Abrão. Quando Agar viu que ela estava grávida, que ela tinha recebido o que Sarai mais desejava, que ela tinha recebido o que os chefes, né, no caso Abrão e Sarai, os chefes que tinham empregados, enfim, os patrões da casa, né, aquilo que eles mais desejavam, aquilo que eles mais queriam. Quando Agar viu que foi ela que recebeu e não Sarai, ela começou a desprezar Sarai. Ou seja, ela começou, eu tenho o que ela queria. Eu tenho o que eles mais queriam. Como se ela tivesse recebido um prêmio. E ela começou, e a soberba, o orgulho entrou no coração de Agar. Olha, gente, olha só, eu tô falando com vocês, Deus tá falando comigo. Enquanto eu tô falando essa passagem aqui, olha só, que o coração de Agar se encheu de soberba e de orgulho. Por quê? Porque quando Sarai e Abrão pecaram, porque eles desobedeceram a Deus, essa não era a ordem de Deus, esse era o plano de Sarai, não era o plano de Deus, eles abriram uma brecha para o diabo entrar. Olha só, gente, quão forte é isso, né? E por causa dessa brecha, entrou o orgulho, a vaidade e a arrogância no coração de Agar. E Agar começou a sentir um desprezo por Sarai, ou seja, ela não é importante. Eu sou importante. Ela pode até estar com Abrão, mas quem carrega o filho sou eu. Quem carrega a semente sou eu. Então, gente, olha a situação no lugar que acabou causando por causa desse erro, por causa dessa desobediência. E aí, voltando à história. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. E o Senhor julga entre mim e você. Então, Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter o controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então, Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Então, vamos lá. O que aconteceu? Chegou uma hora que Sarai já estava revoltada, gente. Ela não estava mais aguentando ser desprezada pela funcionária dela, pela empregada dela. Aí ela foi reclamar com Abrão, né, na época. Foi reclamar com Abrão. E começou a jogar a culpa nele. Só que a culpa não era dele. Foi ela que veio com esse plano. E ele concordou. A culpa era dos dois, na verdade, né? Ele falou assim: ó, a serva é sua, faz o que você achar melhor. Me inclui fora dessa. Me inclui fora dessa. Quero nem saber essa briga de mulher aí, vocês que se virem. O que aconteceu? Sarai foi lá e, ó, desceu lá a humilhação em Agar. E Agar ficou muito chateada, muito triste, se sentiu humilhada e, ó, foi embora. Fugiu. E aí vocês podem ler o resto da história lá em Gênesis 16. Tá tudo bonitinho lá na Bíblia, tá? Eu só queria pegar essa parte para a gente poder ver o que uma desobediência pode trazer. Depois, no futuro, a gente vai ver que Agar dá luz a Ismael, que a descendência de Ismael tá aí até hoje, e milita com a descendência de Isaac. E a gente vai ver lá no final, em relação a essa disputa de Sarai e Agar, que Ismael nasceu. Gente, Deus ficou 13 anos sem falar com Sarai e Abrão. Vocês acreditam nisso? 13 anos. Deus não falou por causa da desobediência deles. Talvez a promessa não tivesse demorado tanto assim. Talvez pudesse ter demorado um pouco menos. Não sabemos. O fato é que depois desse acontecimento, do nascimento de Ismael, Deus ficou 13 anos sem falar com eles. Então, olha o tamanho do prejuízo que a gente pode receber quando a gente quer passar à frente de Deus e fazer do nosso jeito. Então, gente, vamos pensar uma coisa aqui. Quem faz o milagre é Deus, não é a gente. Às vezes, a gente é tão arrogante, tão prepotente, que a gente quer ensinar Deus como ser Deus. A gente quer ensinar Deus como Ele tem que fazer o milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. Eu sei que o Senhor é Deus do impossível. Mas tem como o Senhor fazer do meu jeito? Então, não tem. Não tem, gente. É do jeito dele, tá? E por que é do jeito dele? Porque quando Deus faz um milagre, Deus cumpre a promessa e a gente começa a viver o propósito, não é sobre a gente. É sobre o outro. Não é sobre a nossa vida somente. É sobre outras pessoas, outras vidas. Então o propósito é muito maior que nós mesmos. É muito profundo isso, gente. Porque olha só, olha que eu anotei aqui, que eu não queria deixar de falar isso, pra gente finalizar o vídeo. Sara queria um filho. Sara queria satisfazer
a sua vontade de ser mãe, seu desejo materno, seu desejo de ter um filho, de segurar um bebê nos braços, de ter um herdeiro. Mas qual era o plano de Deus? Deus, quando ele olhava para Isaac, ou para a promessa, ou para o propósito, para o milagre que ele ia fazer, ele via um povo. Ele via o povo judeu. Ele via milhares de pessoas. Ele via milhões de pessoas. E sabe quem ele via também? Nós. Nós que fomos enxertados na videira. Ele via Jesus vindo muito à frente. E ele via todo esse povo hoje. Então, enquanto Sarai achava que era um filho para ela e um herdeiro para ela, Deus via a multidão. Deus via até a gente. É forte, né? É forte, Brasil, é forte. Então, gente, que esse vídeo sirva de alerta para mim, alerta para você, que nós não devemos passar à frente de Deus. Antes, nós devemos esperar com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu as minhas orações e as minhas súplicas. Então, vamos ficar firme, vamos continuar em oração. Deus é bom, o diabo não presta, fogo no diabo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda para sua mãe, para sua amiga, para aquela pessoa impaciente que você conhece. Se você gostou, deixa o seu like, pode se inscrever no canal. Muito obrigada e até a próxima!